Você que precisa de uma pesquisa sobre a disciplina de Infância e suas linguagens para ter uma base de como fazer o seu paper, fica comigo que eu vou te mostrar. Pessoal, como prometido, eu já fiz o meu paper, já apresentei, inclusive eu postei aqui no meu canal como foi a minha apresentação. Então hoje eu vou trazer aqui para vocês o meu trabalho do início ao fim, para vocês terem a noção, uma base de como fazer o paper de vocês. Bora lá? Então, pessoal, vou mostrar para vocês agora como baixar o template desse quarto semestre da disciplina Prática Interdisciplinar, Infância e suas linguagens. Clica nele. Aí vai em trilha de aprendizagem. Nesses 3 pontinhos aqui. Vai na unidade 3. E vai ter Template Paper. Só clicar nele, fazer download. Aí pronto, só ir nos arquivos do seu dispositivo. Download. E vem aqui no modelo Paper. E eu abro com esse Microsoft aí 365. O modelo desse paper de semestre é basicamente isso. Minha tutora pediu o quê? O título, né, do trabalho, para colocar. Na introdução, ela só queria o objetivo geral, sem encher muita coisa, no máximo umas 3 linhas, ela tinha falado. Aí, a fundamentação teórica, ela deixou bem claro que tinha que ser no mínimo 10 parágrafos. E dentro desses 10 parágrafos, tinha que ter uma citação direta curta, uma direta longa e uma citação indireta. Poderia ter mais citações, não menos. No mínimo era 3, uma de cada. Então, nós fizemos, né, uma citação de cada. Aí, depois tinha que colocar um gráfico, uma tabela ou uma imagem. Eu escolhi uma imagem. E logo em seguida, você tinha que colocar o título e a fonte da imagem. Não podia esquecer, né? Não pode esquecer. E também aqui dentro da fundamentação teórica, tinha que descrever mais ou menos, falar um pouco sobre aquela figura que você colocou. Isso dentro da fundamentação teórica. Aí depois tem a metodologia, que eu vou explicar um pouquinho a mais para vocês da metodologia, como que funciona, para vocês terem uma noção, assim, melhor de como construir essa metodologia. E depois, resultados e discussões. No resultados e discussões, se eu não me engano, eu acho que eu coloquei uma citação e depois a referência. Aí, isso já não muda dos papers anteriores, né? A única coisa que tinha diferente era a metodologia nesse quarto semestre, que eu já postei um vídeo no canal aqui falando sobre a metodologia, mas eu vou dar mais uma pincelada. Pessoal, agora eu vou falar um pouquinho sobre a metodologia. A metodologia, você tem que saber mais ou menos como que vai ser a sua pesquisa, que tipo de pesquisa que vai ser, o que você vai usar nela para poder fazer a pesquisa. Porque lá na frente, quando for na parte de escrever a metodologia, você vai precisar de tudo que você usou para poder construir a sua pesquisa. Eu fiz algumas anotações aqui para vocês terem mais ou menos uma ideia de como que é. Por exemplo, o meu trabalho vai ser qualitativo ou quantitativo? A gente que é da pedagogia, né, nós que somos da pedagogia, sempre vai ser qualitativo, porque visa discernir, ver, analisar
qual é a qualidade do ensino. Então, a gente da pedagogia, a área da educação, sempre vai ser qualitativo o nosso trabalho. Então, lá na frente, eu vou usar isso na metodologia, que o meu trabalho foi qualitativo. Então, para fazer isso, no nosso livro de metodologia, nós temos, eu falo que é um esqueleto. Isso daqui. Você pode ir lá na metodologia, no livro de metodologia, na página 74, mostra aqui no meu, tá? E aí, você vai ver essas etapas aqui. Eu vou explicar para vocês todas essas que eu usei que tá em verde. Ó, tudo que eu for falar aqui foi, da mesma forma, foi orientado pela minha tutora. Então, eu vou explicar para vocês. Ó, quando você for construir a sua metodologia, você tem que ter a linha de raciocínio da sua investigação. A minha foi dialética. Por quê? O dialético é usado dentro da pesquisa qualitativa, que é a nossa. E os fatos são compreendidos dentro de um contexto social, político, econômico, entre outros. E os fatos são analisados como um todo e não isoladamente. Então, isso que eu falei, qual a linha de raciocínio da investigação, tá escrito aqui. Então, eu escolhi a dialética. Seguindo para o segundo tópico, vai ter qual é o tipo da minha pesquisa. Então, eu tenho que escolher entre quantitativa, qualitativa, mista. A nossa é o quê? Qualitativa. Por quê? Como já foi falado, ela mede a qualidade do ensino, que é uma pesquisa feita na área da educação. Seguindo aqui para o outro tópico, tem a outra questão aqui que você tem que decidir. Qual a abrangência da pesquisa? Como ela foi feita? De perto ou de longe? Aí eu escolhi o quê? Transversal. Foi estudo transversal. Por quê? Porque eu não fui a campo. Fiz uma pesquisa através de livros, artigos, ou seja, foi uma pesquisa bibliográfica. Seguindo para o próximo. Sempre nessa linha aqui, que você tem que decidir que tipo de pesquisa que você vai fazer. Qual o objetivo da minha pesquisa? Minha pesquisa foi descritiva. Por quê? Porque descreve uma realidade, situação ou eventos. Lembrando que devemos descrever com precisão, sem intervir de maneira direta na realidade da pesquisa, da realidade pesquisada. Seguindo para o próximo. Qual foi o procedimento utilizado na coleta e na análise de dados? Foi a pesquisa bibliográfica. Por quê? Foi utilizado somente livros e artigos. Não fui a campo. Aí, por último, aqui tem qual foi a procedência dos dados. Os meus foram dados secundários. Por quê? Os dados já existiam, outras pessoas já falaram sobre ele, porque foi usado livros e artigos, certo? Esses dados vocês vão utilizar para fazer a pesquisa e depois, na hora de escrever a metodologia, vocês vão ter que colocar item por item. Ela foi dialética, por quê? Ela foi qualitativa, por quê? Ela foi com estudos transversais, por quê? Ela foi descritiva, por quê? Então, você tem que colocar ali e descrever certinho como que foi feita a sua pesquisa. Então, por isso, antes de você escrever, fazer o seu paper, você tem que ter essa noção. Eu vou usar o quê? Dialético? Eu vou usar o quê? Qualitativo? Eu vou usar o quê? Dedutivo? Você tem que saber. Porque é nessa linha de pensamento que você vai escrever a sua pesquisa. Tanto é que eu falei no vídeo anterior que, como eu tinha colocado que a minha pesquisa era descritiva, quando eu fui ler não tinha nada que falasse que realmente era descritivo. Então eu tive que mudar algumas coisas. Por quê? Porque eu não tive esse pensamento antes de escrever o meu paper. Então hoje, com mais clareza, eu consigo compreender que antes da gente fazer o paper, tem já que ter noção de que cada tópicozinho desse aqui significa para você buscar exatamente aquilo sobre aquilo que você quer esclarecer, certo? Agora eu vou mostrar o meu paper, do início ao fim para vocês. Pessoal, esse aqui é o meu paper. O título dele é A Importância da Música na Educação Infantil. Aí logo abaixo tem meu nome e o nome da minha tutora. Na introdução, como eu falei, a nossa tutora só queria o objetivo. Então,
Na introdução, é bem importante ter esse início aqui, ó, este trabalho, tá? Essa fala aqui, este trabalho é bem importante ter. Tinha até um livro nosso que nós lemos na faculdade que dizia que na introdução do trabalho de pesquisas como papers, era interessante colocar o início da introdução com esse escrito: este trabalho tem por objetivo, tá? Então, nos meus papers, eu sempre coloco essa frase aqui no início da minha introdução. Então, eu coloquei somente o objetivo do trabalho, que era analisar a importância da música no desenvolvimento da criança na educação infantil. E vindo aqui para a fundamentação teórica, tem aí, eu coloquei sobre a BNCC primeiro, para dar a introdução da minha fundamentação. Coloquei essa citação da BNCC, então já foi uma, né? E pedi a 3. Aí coloquei essa citação, aí daí para vocês lerem, né? Para vocês ter uma noção do que eu escrevi para vocês fazerem o de vocês. Eu não vou ler tudo aqui, porque senão vai ficar muita coisa para ler e o vídeo vai ficar muito grande. Aí logo depois tem aí, ó, conforme indica a Leal, a música. Então já foi segunda citação aí. A minha terceira citação foi essa de Soares e Rubio, onde diz que pode contribuir com a aprendizagem, já foi a terceira. E teve uma última aí, que é essa aí, ó, Segundo de Oliveira. Foram essas citações que eu coloquei. Logo abaixo, né, isso tudo na fundamentação teórica, pede-se a imagem, a tabela, né, aí você escolhe. Eu escolhi essa imagem aqui, e aí não pode esquecer de colocar o título da imagem. O meu título é Figura 1, a música na criança, vírgula, a música da criança. E logo abaixo da imagem, tem que pôr a fonte. Lembrando que no título, né, a parte de cima, a música na criança, a fonte foi usada número 12, e nessa parte de baixo, que está escrito fonte mesmo, né, foi escrito com o tamanho número 11, tá? É um número a menos. Aí tem que colocar o acesso, o dia em que foi acessado essa imagem. E logo abaixo, como estava escrito lá, como deveria de fazer o paper, tá descrevendo aí, ó, na figura 1, podemos observar, eu estou descrevendo a minha figura. Isso tudo dentro da fundamentação teórica. Logo, segue aí a metodologia. Então, vocês podem ver que tudo que eu falei que tinha que ter uma noção do seu trabalho para poder escrever o paper, porque lá embaixo na metodologia usar, tá escrito aí, ó. Eu usei dialético, qualitativo, estudo transversal, descritivo, pesquisa bibliográfica e usei dados secundários. Então, tudo isso que eu usei, vocês podem ler aí, ó, na parte de metodologia, foi citado. E o porquê que foi usado, né, em que ocasião. Depois, vem resultados e discussões, e eu coloquei uma citação em resultados e discussões, né, que é basicamente qual foi a conclusão, assim, que eu tive da minha pesquisa, né. Aqui, ó, diante deste trabalho realizado, podemos concluir que a música é fundamental na educação infantil e não um passatempo de crianças na escola, pois o seu uso no cotidiano trará benefícios na fala, na escrita e na aquisição da linguagem verbal e numérica, segundo o planejamento do educador. E as referências, gente, é aquela lá, as mesmas que a gente já está habituado a fazer, né? Conforme você for fazendo as suas citações, já pega lá as referências e já vai colocando para não dar problema depois de não achar mais, tá? Então, foi esse aí meu trabalho, tá? Eu vou passar aqui mais uma vez devagarzinho para vocês conseguirem ler com calma e ter uma base aí para fazer o de vocês. Que quando eu comecei a fazer esses vídeos aqui no YouTube, eu queria ter visto o trabalho assim para eu conseguir ter uma base, sabe, de como fazer. Eu achei alguns,
mas não passado assim, devagarzinho, que nem eu passo o meu assim, pra vocês verem, colocar um pause, né? Poder copiar alguma coisa, sei lá, ter uma base aí, né? Por isso que eu trago assim pra vocês, porque era o que eu queria ter achado. Aí vem a parte da música, né? A minha imagem. Metodologia, tá? Resultados e discussões. E as minhas referências, tá? É isso daí. Então, pessoal, o que eu prometi eu já cumpri. Postei aí o meu paper para vocês verem como funciona aí, como ficou, né? Espero continuar ajudando vocês aí, a todos que assistem o meu vídeo, aqueles que já são inscritos, né? Você que caiu de paraquedas, assistiu o vídeo, gostou, curte, compartilha, né? Se inscreve no meu canal, ajuda aí os outros acadêmicos desesperados. E eu vou ficando por aqui, espero ter ajudado vocês e espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!